pessoal e principalmente corporativo de adorar ao Senhor é algo que Deus revelou para ele. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para que você entenda como que a questão da adoração como um senso de experiência, não é apenas um senso de experiência pessoal ou social que o homem tem, mas realmente a adoração ele é um dever, tanto pessoal como principalmente corporativo. Quando a gente fala corporativo, você olha para o Salmo 100, verso 1, quando ele vai dizer, celebrai ao Senhor com júbilo todas as terras. Esse conceito do que é corporativo, ele está exatamente nos mostrando que o senso de adoração, ele é atemporal e ele é universal. Tá? Esse é um aspecto importante nisso aqui. E aí um exemplo interessante que a gente pode considerar, por exemplo, quando você observa que a religião é um fenômeno da experiência humana mais primitivo. E é o que mais tem poder de influência na mente, no modo de vida das pessoas. E essa influência, ela afeta todas as esferas de um indivíduo, seja sua família, seja sua estrutura social, ela influencia, por exemplo, uma crença, um conjunto de crenças de religião, ela influencia as leis, ela influencia o sistema político de um país, ela influencia o modo de vida de uma nação, de uma sociedade. E a isso nos remete, obviamente, por exemplo, quando você observa que a promessa que Deus havia feito, aliás, o nosso Senhor Jesus havia feito em Atos 1, verso 8, que o Evangelho se expandiria a todas as nações, ou quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, os versos 18 ao 20, ou mais precisamente o verso 19, quando ele vai dizer, né, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. O ide por todo o mundo, na verdade, é Marcos 16, né? Mateus 28, verso 19, ele diz, ide fazer discípulos, né, de todas as nações. Quando ele fala isso, antes, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E lá no final ele termina dizendo, Jesus dizendo para os seus discípulos, os apóstolos, ele dizendo, e estareis convosco até a consumação dos séculos. Ele está nos mostrando que o Evangelho tem poder, tem força. E aí olha como é que a gente observa isso na história. Todos os países onde o Evangelho entrou com força, quem são esses países? Quem são essas nações? Mesmo na sua decadência agora, né? Algumas dessas nações. Quem são? Os últimos 3 anos está muito forte, pelo menos, mesmo que superficialmente, né? Alguma introdução nesse aspecto, mas veja o que é a força do Evangelho. Mas qual é o ponto que evidencia essa força do Evangelho? Adoração, culto. E a gente não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer coisa estrondosa para isso. Se nós adorássemos ao Senhor, se as nossas igrejas no Brasil adorassem solenemente, se eles cumprissem o seu dever de celebrar ao Senhor com júbilo, cada um na sua congregação, fazendo exatamente o que a Bíblia manda, o que seria a nossa nação hoje? Aonde exatamente se prega o Evangelho? Qual é o lugar onde, semana a semana, o Evangelho ele é pregado declarativamente e sensitivamente, pela autoridade de que Cristo investe a igreja no mundo para isso? É no culto solene.